Olá, queridos, tudo bem? Então, hoje eu vou passar rapidinho o que vocês têm que fazer nessa atividade. Que vocês têm que me entregar com o heredograma. Então, nem tô mostrando meu rostinho nem nada hoje, que é bem simples mesmo, tá? Não quero demorar muito, só explicar. O que vocês vão ter que entregar pra mim? Não vou explicar o conteúdo, se você tiver dúvida no que eu tô falando, tem os vídeos, né, no canal e as atividades. Então, vamos desenhar. Eu sou aqui no final da folha, tá? E aí, de mim, eu começo a desenhar o restante. Aqui tá meu irmão, tá? E aí, só tenho esse irmão, ótimo. Puxando aqui, eu vou fazer um casamento, ó. Aí a linha fica juntinha com meu pai. Deixa eu botar aqui. Minha mãe e meu pai. Tanto faz, tá, gente? É só porque eu quero explicar aqui um lado mais que o outro. Beleza. Então, aqui nós já temos filhos e pais, tá bom? Que filhos... Ai, gente, é horrível escrever isso aqui. Pais. Aí, vou puxar os irmãos. Irmãos é pra cima, ó. Irmãos, tá? Vou fazer menor, não precisa tão grande. Meu pai tem um problema que ele tem 8 irmãos. Então, haja folha, né? Não vou desenhar todos, vou desenhar alguns aqui, tá? Só para exemplificar, você no seu exercício faz bonitinho, né? Se você tem muitos tios, assim que nem eu, é boa sorte, tá? Assim, tá bom? E minha mãe tem só a irmã dela, minha tia, tá bom? Irmão em cima, tá vendo? Casamento do lado, ok? Gente, bolinhas, mulheres, nasceram mulheres. Então, se você tem alguém da família ou você mesmo é trans, eu quero o seu sexo biológico, tá bom? E dos seus familiares também. Porque a gente tá lidando aqui com genética, a gente precisa do sexo biológico. Mesmo que você tenha mudado de sexo, ou enfim, tá bom? Então tá aqui, família do meu pai, família da minha mãe. Agora a gente sobe casamento dos meus avós. Casamento dos meus avós por parte de pai, tá? Então aqui nós já vimos dois tipos, que é uma família por parte de mãe, né? Vai dar duas linhagens, e uma família aqui por parte de pai, tá? Estamos dividindo aqui as duas, tá vendo? Beleza, do meu avô e da minha avó. Então, a minha avó por parte de mãe tem duas irmãs. E aí vem um problema, gente. A minha avó, o meu bisavô, ele casou mais de uma vez, tá? Ele ficou viúvo, casou de novo, aí depois separou, enfim. Então, a minha avó, ela tem meia irmãs, né? Meias irmãs, meios irmãos. Coloca no seu cladograma só os irmãos que são de pai e de mãe, tá? Tanto seus quanto os que tiverem na sua família. Então, se você tiver um irmão que é do mesmo pai e da mesma mãe, coloca. Se não for um dos dois pais, não for, aí você tira, tá bom? Porque senão complica um pouquinho os cálculos depois. Então, deixa assim que facilita para a vida de vocês. Meu avô, então, tem 2 irmãos e uma irmã. Você tá vendo que eu não tô prolongando aqui as famílias, porque eu posso colocar os casamentos. Se você quiser colocar alguns que tem a característica que você acha interessante, pode colocar, tá? Então aqui eu, por exemplo, botei 2 primas minhas, mas eu quero mais a sua linhagem, tá bom? A sua linhagem dos seus avós, dos seus bisavós, tá bom? E os irmãos, tá? Os casamentos não vai fazer tanta falta, porque não são parentes biológicos seus, tá? A não ser que tenha casamento entre primos. Quando é casamento entre primos, aí você coloca 2 para eu saber. Porque isso dá uma alteração danada no DNA, tá bom? Vai ser muito legal se tiver. Me conte se tiver. Então, aqui é um dos meus tios avós, né? Tio avô já morreu. Então, ele vem pro heredograma, mas ele é riscado porque
já faleceu, tá bom? Daqui, então, vai partir os meus bisavós, tá? Aqui também, mais bisavós. E aqui, eu nem tô colocando a família do meu avô e da minha avó, que são mais 500 irmãos aí. Mas aí, eu posso até botar da minha avó aqui. Ela tem uma irmã. Se eu não me engano, minha avó tem 2 irmãs. Pesquisem com seus parentes, tá? Que eu também não sei. Porque tem algumas irmãs da minha avó que já faleceram, enfim. Vou colocar aqui uma que faleceu só pra gente exemplificar. E aqui, meu avô. Então, meu avô não coloquei. Gente, faz bonitinho, tá? Não faz um negoçado assim que nem eu fiz não, tá? Só porque eu tô dando exemplo, tô fazendo na hora. Vocês façam bem bonitinho. Então, minha avó paterna vai ter os pais dela. E meu avô paterno vai ter os pais dele. Aqui acaba o seu cladograma. Então, o seu cladograma vai acabar nos pais. Aí, ó, a gente tem a linha aqui dos filhos e seu, irmãos e primos, pais e tios, avós e tio-avós, avós, tio-avós, eu acho que chama. Então, aqui avós. E por último, então, você vai ter bisavós. Eu quero que você chegue até aqui. Bisavós, né? Tudo bem, gente? Eu quero que vocês façam isso. Professora, mas tá muito confuso. Eu sei, vai ficar mesmo, vai ficar grande, vai ficar confuso. Faz o desenho bonitinho, porque vocês vão fotografar e mandar pra mim, tá? Professora, então deixa eu marcar eu aqui, que até eu tô me perdendo já. Então, tá vendo? Você vai fazer família de pai e família de mãe. Então, aqui é a família da minha mãe, né? E aqui é a família do meu pai. Se você, por acaso, não conheceu seu pai, se você não conheceu sua mãe, faleceram muito novos, e você não sabe muito a família dessa pessoa, tá? Pergunta pra tia, pergunta pra avó que criou você, enfim. Pergunta pra família. Se você, por exemplo, é filho adotivo, tá? Acontece, ok, sem problema. Para o nosso exercício não vai servir os pais adotivos, porque a gente precisa de semelhança genética para fazer o exercício. Então, assim, se você conhecer seus pais realmente verdadeiros, biológicos, melhor dizendo, você pode colocar eles, tá? Se você não sabe as características dos seus pais biológicos, você pode montar um heredograma pelo que você acha que são as características do pai e da mãe, quantos irmãos e etc. Só me conta que você criou, tá? Pra eu saber, vai ficar melhor de eu corrigir. Às vezes eu vou corrigir e vou achar alguma coisa estranha. Opa, como assim? Mas eu vou saber que você criou, tá bom? Não tem problema. Eu gostaria muito que vocês fizessem o mais real possível, tá bom? Mas se não der também, ok. Prestem atenção que vocês têm um avô e uma avó por parte de mãe, um avô e uma avó por parte de pai. Mas quando a gente fala de bisavós, olha só, a gente tem um casal de bisavós, 2 casais de bisavós por parte de mãe e 2 casais de bisavós por parte de pai. Quanto mais a gente crescer aqui, maior vai ficar essa árvore, tá? A família cresce também. Essa é a primeira parte, tá? Você identificar quem é homem, é mulher, bolinha, quadradinho, quem tá morto, casamento entre primos também, tá? Se tiver, obviamente, e só. E se tiver mais alguma característica lá daqueles símbolos que eu não lembro, o que pode ser. A segunda parte é você identificar agora geneticamente uma característica. Eu só quero uma característica, tá? Então, gente, sem desespero, tá? Pode ser, né, representado por Azão, Azinho. Pode ser Mzão, Mzinho, Lzão, Lzinho, se for uma característica com 2 genes. Tudo bem, não tem problema, tá? Pesquisem lá no livro de vocês, nos conteúdos que a gente estudou, ou até na internet, e pode fazer o seu. Eu escolhi o de sangue, tá? Então, o que eu vou dar exemplo aqui é a genética sanguínea da minha família. Então, é o seguinte. Eu
Então, nós temos só, então, para lembrar, nós temos o sangue tipo A, tipo B e tipo O, né? Nós temos esses 3 letras, esses 3 tipos de alelos, né? E aí eu posso ter o A é dominante, o B é dominante, o O é recessivo. Então, para você ter sangue O, sempre vai ser II. Para ter sangue B, vai ser o B mais qualquer coisa. E o A mais qualquer coisa. Se você não lembra disso direito, volta lá na aula, tá bom? Beleza. Agora, eu vou completar aqui, então, com o sangue de todo mundo. O meu é O. Nem tô colocando O negativo, tá? Poderia colocar, ó, vou anotar aqui do lado, só pra gente não se confundir. O negativo, então é Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho, tá? Tô fazendo completão, não precisa, pode ser uma característica só. O meu irmão, A positivo. Então, o dele é A alguma coisa, certo? Eu não sei, pode ser qualquer recessivo. Pode ser B, professora? Não. Porque daí é codominante. Pode ser I? Pode. Pode ser A? Pode. Tá? Então, eu não sei qual é. A minha mãe é O positivo. Aí, gente, se você quiser seguindo só com o sanguíneo, com o fator, ou só com o fator RH, eu acho o sanguíneo mais divertido, tá? Aí, se você quiser fazer um teste já de paternidade da sua tia com seu primo e etc, né? Não vem ao caso, mas serve também. Não, gente, não faça isso, sério. Uma aluna minha descobriu que não era filha biológica dos pais dela numa brincadeira dessa, tá bom? Então, cuidado, por favor. Meu pai é A. Negativo. Então, olha que interessante. Eu herdei o negativo do meu pai. Meu irmão herdou o positivo, né? Eu herdei o O e meu pai o A. Então, aqui nós temos a genética I, A, alguma coisa. Quando você não souber o que é, pode deixar um traço. Porque pode ser qualquer coisa, a gente não sabe. A gente sabe que ele tem um A. Agora, depois disso, a gente não sabe. Então, II. O que minha mãe podia passar pra gente? O I. Tá vendo? O Izinho. O que meu pai podia passar pra gente? Ou A, ou outra coisa. Tá vendo que o meu é 2 Is? Um I, com certeza. Se tiver dúvida, revisa isso lá, que eu não vou explicar aqui. Tem 2 Is. Um veio de pai, um veio de mãe. Então, a minha mãe realmente é I, e meu pai é a I. Descobrir, tá bom? Quero que vocês vão descobrindo. Vai descobrindo. E meu irmão, então, ou herdou o A, ou herdou, ou melhor, ia herdar o A ou o I do meu pai, herdou o A. E da minha mãe, o que ele pode herdar? Só o I. Entenderam? Como é que fica? Deixa eu deixar bonitinho aqui. Então, aqui é I, aqui é I. Tudo bem? Eu poderia fazer com RH também. Aqui, R, tá? Esse Rzão veio da minha mãe, tá vendo? Minha mãe, então, é Rzinho. Vou dizer por quê. Meu pai é negativo, então é Rzinho, Rzinho, tá? Olha aí, ó, o Rzão, o Rzinho, por quê? Porque eu herdei 2 Rzinhos. Então, um foi de pai, um foi de mãe. Então, eu sei que a minha mãe, mesmo tendo um recessivo que eu não sei quem é Rzinho. Poderia ser RR. Só que daí eu não poderia ser uma filha negativa. Tinha que ser obrigatoriamente positiva. Tudo bem? Aqui, os filhos não tem como ser B. Tá percebendo? Os filhos não tem como ser B. Se aparecesse um B, ia estar estranho. Os filhos não podem ser AB. Tá? Os filhos não podem ser positivos ou negativos, porque tem os dois, tá? Filho de 2 negativos não tem como sair positivo. Cuidado com esses dados, tá? Se você for criar algum dos dados. Ou se aconteceu na sua família, não sei. Positivo com positivo pode dar negativo ou positivo. Se você não sabe do que eu tô falando, volte lá na aula, que você vai ver por que o fator RH pode dar
O positivo pode dar negativo. Beleza? Não quero que você faça o dos seus tios. Se você quiser fazer, poxa, legal. Eu acho super legal a gente ter uma árvore genealógica assim da nossa família. Eu quero que você tente fazer o dos seus avós, pelo menos, tá? Meu avô, eu sei que é O negativo. Minha avó, O positivo. Aí, ó. Minha mãe não tinha como sair A nem B, só O. Tá vendo? E o positivo veio da minha avó. Meu avô não tinha como passar o positivo. E aí deu certinho, ó. Rzão, Rzinho mesmo. Tá batendo, tá vendo que tá batendo tudo? Então tá certinho. Os meus avós, parte de pai, nem meu pai soube me dizer, tá, gente? Então, assim, não sei. E vou chutar aqui, tá? Aí é a hora que eu vou criar. Ó, meu pai é A negativo. Então, meu avô pode ser Azão. Oxi. Azão. Tá? Vou botar assim, meu avô. E minha avó vai ser Azinho. Tá? Azão Izinho, né? Não tem Azinho, desculpa, gente. Aí, olha só, juntou o A do meu avô com o Izinho da minha avó. E aí deu A. Negativo. Aí, se quiser fazer do fator RH, aí vou criar aqui ambos. Aqui tem o Rzinho, para juntar Rzinho com Rzinho. Então, dá negativo. Tudo bem até aí, gente? Eu sei que vai ser um exercício pesado, tá? Mas a ideia é essa mesmo. Por isso que eu vou dar até um tempo maior para vocês fazerem. Aí, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero as porcentagens. Então, você vai desenhar para mim. Professora, tá bom. Não, não tá bom não, que a professora tá empolgada. Você vai fazer para mim o quadrinho de punê. Eu vou fazer com o sangue. Minha mãe... Ixi, tá ruim aqui. Deixa eu botar mais pra baixo. Tô mais pro lado aqui. Minha mãe é Izinho. Tô falando do tipo sanguíneo, tá? Pode ser o tipo sanguíneo, pode ser o fator RH, já dei o exemplo dos dois. Tá? Pode escolher um só. Meu pai, Azão, Izinho. E aí eu quero as porcentagens. Então, poderia ter nascido um filho Azão, Izinho, Azão, Izinho, Izinho. Então, o que você vai? Você vai desenhar o quadrinho de punê, pode ser em outra folha, não tem problema. E aí você vai colocar pra mim, tá? Qual era a porcentagem de eu nascer negativa? Com O, né? Vamos esquecer o RH por enquanto, né? A gente não se confundir. Então, qual era a chance que eu tinha? 50%, tá vendo? Então, vou aqui e vou escrever 50%. Esse genótipo tinha de aparecer. Izinho, quantos por cento? 50%. Professora, eu tô boiando. Volta nas aulas. Tudo bem? Só até aqui, professora? Eu quero que você tente fazer até os seus pais. Tá bom? Qual era a chance? Do meu pai agora. Fazer do meu pai. Meu pai nasceu ali, Azão, Izinho. Aí, eu criei um, né? Azão do meu avô e eu coloquei Azinho da minha avó. Esqueçam novamente o RH. A gente não vai trabalhar mais com eles. Não eu aqui. Você pode trabalhar aí no seu. Tá? Pode usar cor de olho, gente. Pode utilizar outros, tá? Não precisa ser o sanguíneo. Aí poderia ter nascido Azão, Azinho. Azão, Izinho, desculpa. Azão, Izinho. Tá vendo? Eu fiz certo, né, gente? Deixa eu ver. Azão. É isso. Então, meu pai, como ele nasceu Azão, Izinho, ele tinha
50% de chances de nascer com esse. Entenderam como é que é? Os dos bisavós, se vocês quiserem achar e tentar resolver, tudo bem. Eu não vou cobrar porque eu sei que é mais difícil de saber as características, seja tipo sanguíneo, seja cor de olho, né? Muitos não chegaram a conhecer seus bisavós, enfim. Os avós também não lembram, é complicado. Ou os avós também já faleceram, tá bom? Mesmo eles falecidos, tá, gente? Conta. E aqui eu faço o quadro de Punnett da minha mãe também. Então, quadro de Punnett seu, dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Se você conseguir dos seus avós, massa. Mas eu vou exigir só até aqui o pai e a mãe. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, me procurem. Se eu quero ver quadros lindos, maravilhosos, heredogramas chiquérrimos, tá bom? Se facilitar, vocês viram lá que os heredogramas têm números, tá? Então, você pode colocar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, aqui começa de novo. Indivíduo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí, 1, 2, tá? Por linha, por geração, tá? E por número, você pode identificar a pessoa. Então, você pode identificar a pessoa para mim lá. Quadro de Punnett, 1. Você pode colocar aqui, filho. Aí, você identifica lá no heredograma o que é filho. Ou pode colocar a letra A. Então, aqui, em vez de botar pais, avós, bisavós que eu coloquei, você coloca assim. A, B, C, D. Aí você coloca quadro de Punnett, vamos dizer que ficou muito ruim de você colocar. Você vai colocar em outra folha. Você vai dizer para mim que esse quadro de Punnett é do indivíduo D1. Tá bom? Volta no vídeo, olha de novo. Qualquer dúvida que vocês tenham no exercício. Outra coisa importante. Aqui eu fiz o sanguíneo, então não tem por que marcar. Mas vamos dizer que agora isso daqui seja o albinismo. Quando a gente tem uma característica assim, que é mais peculiar, daltonismo, albinismo, tem algumas pessoas que têm no sangue e não manifestam, por exemplo, e tem outras pessoas que manifestam. Então, todas as pessoas que são, por exemplo, albinas, vou fazer de albinismo, tá? Beleza. Minha família tem um tio, um avô, tô dando um exemplo. Um tio, um avô que é albino, tá. Então, todas as pessoas que forem albinas, você vai ter que marcar. Ó, a filha é albina, aí o pai não é. Mas tem uma tia albina e um tio albino. Gente, tudo isso desenhadinho, tá? Se quiser fazer assim no computador, pode fazer também. Mas eu acho mais complicado, como vocês podem ver. Ah, e aí lá dos meus avós tinham o meu avô era albino. Aí tem que marcar. Tudo bem? O sanguíneo não precisa. Mas quando é uma anomalia genética desse tipo, marca. Tá? É assim que a gente faz. Beleza? Um beijo. Bom trabalho a todos.